E aí, pessoal, estou aqui de volta e para você que ainda não me conhece, eu sou o Matias. E hoje nós vamos falar de um assunto mega top, autoimagem. Que palavra bonita, autoimagem. O que é autoimagem? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje e você vai ficar fascinado com esse termo e que tem tudo a ver com a nossa vida no dia a dia. A autoimagem foi desenvolvida pelo Dr. Maxwell Maltz na década de 60, que ele escreveu um livro chamado Psique-Cibernética, ou Psicocibernética, né? A cibernética é um estudo da área científica, da área das ciências, ciência da computação, ciência da tecnologia, enfim, essas coisas assim da área mais científica. Não tem nada a ver com o comportamento humano, mas por outro lado tem tudo a ver com o comportamento humano. E como que ele chegou a esse estudo? Ele era cirurgião plástico. Então, assim, ele atendeu milhares de pacientes, milhares de clientes. E as pessoas ficavam extremamente felizes e realizadas com o trabalho dele, né? Fazia cirurgia, a pessoa ficava bonita, autoestima lá em cima, melhorava tudo na vida da pessoa, o comportamento, a forma de se vestir, a forma de interagir, até os ganhos financeiros melhoravam e tal. Mas, por outro lado, tinham as pessoas que não mudavam. Essas pessoas simplesmente achavam que ele não tinha feito nada. Era uma cirurgia totalmente visível, assim, escancarado na cara. Qualquer pessoa veria a mudança, né? Os familiares via a mudança, os amigos, porém a pessoa não via as mudanças. Às vezes via de forma muito pequena. Voltava a questionar ele se ele não ia continuar aquele processo da cirurgia para ficar melhor, porque ele não fez nada. E aí ele ficou muito intrigado com aquilo, né? O que está acontecendo que essa pessoa não vê? E aí o Dr. Maxwell, ele foi buscar então na psicanálise, na psicologia, para poder entender um pouco mais de como que o ser humano ele se vê. E ele não achou assim de uma forma satisfatória a explicação. E aí então ele foi buscar em outras áreas e ele encontrou justamente na cibernética, né? Que é um comportamento que é programado nas máquinas para as máquinas se comportarem. Mas se falando em uma linguagem clara para o nosso dia a dia, eu vou dar aqui exemplos. Hoje eu fui almoçar no restaurante antes de fazer esse vídeo e aí aconteceu algo que eu fiquei observando. E eu falei, cara, tem tudo a ver com o assunto que eu vou falar hoje. Tinha um homem, um senhor na minha frente, fazendo o prato dele. E ele estava vestido com uma bermuda, uma camisa. Possivelmente ele é trabalhador. Ele não é aquela pessoa que tem problemas mentais, né? Deficiência mental de morador de rua. Não era. Mas ele estava, tipo, a roupa dele estava fedendo mesmo. Fedendo. Tipo, aquele ranço chega e estava azedo. E aí quem estava perto, assim, sentia aquilo, né? E aí, provavelmente, ele não estava sentindo aquele cheiro. Provavelmente ele já está tão acostumado com aquilo que aquilo é normal para ele. Eu não estou aqui discriminando ninguém, tá, pessoal? É um exemplo que eu estou dando. Mas você falando da autoimagem, por exemplo, desse senhor, provavelmente a autoimagem dele justifica ele estar daquele jeito. Todo mundo está sentindo, porque é algo que está vindo para alguém que não está acostumado com aquele corpo, com aquela roupa, né? Se ele trabalha ou não de uma forma pesada, não justificaria ele vestir uma roupa daquele jeito. Ele poderia lavar a roupa todos os dias, mas provavelmente a roupa tinha uns 4 ou 5 dias que não lavava, né? Então, assim, para ele aquilo não está fedendo, né? Ele desenvolveu uma autoimagem. Tipo, eu sou esse cara aqui, né? Enquanto que o outro desenvolve a autoimagem assim, eu tenho que andar impecável, eu tenho que andar limpo, eu tenho que andar cheiroso, né? Então esse termo autoimagem tem tudo a ver com a forma que nós nos vemos. E aí o Dr. Maxwell, ele coloca no livro Psicocibernético vários exemplos de experimentos científicos que foram feitos na área de psicologia, na área de psicanálise e em outras áreas. E aí algo intriga, por exemplo, o cara ele tem notas ruins em matemática. E ele sempre tem notas ruins em matemática. E ele fala, eu sou ruim em matemática. E por isso eu tenho notas ruins, porque eu sou ruim em matemática. E aí, nesses testes, nesse experimento, fez com que ele acreditasse que ele não era ruim em matemática. Na verdade, ele acreditava que ele era ruim em matemática. Então, tipo,
Eu sou ruim em matemática, né? Eu acredito que eu sou ruim em matemática. A partir do momento que eu mudo o meu programa, tipo, eu não sou ruim em matemática. Eu tenho sido ruim em matemática porque eu acreditei que eu era ruim em matemática, mas eu não sou, né? E aí o programa muda. A partir desse momento, as notas da pessoa começam a mudar, assim como o rapaz lá do experimento. Outro, o vendedor que era muito ruim em vendas. Era o pior vendedor da empresa. Dos 100 vendedores, ele era o pior vendedor da empresa. Ele acreditava que ele era ruim em vendas. E aí sim, com consequência, ele se comportava. Com consequência, ele tinha os resultados na vida. E assim, quando fez o experimento para ele passar a acreditar que ele não era ruim em vendas, na verdade ele acreditava que ele era ruim, mas que se ele passasse a acreditar que ele era bom, e ele começasse a sentir isso, que ele era bom vendedor, o quadro dele ia mudar. E com consequência, em 6 meses, esse rapaz passou do pior vendedor para o melhor vendedor da empresa. Entre os 100 vendedores, ele passou a ser o melhor. E aí ele conta N exemplos, vários, muitos exemplos. E aí foi então que ele descobriu o tal da autoimagem. É como se nós tivéssemos um piloto, né? O nosso corpo é uma máquina, e tem um piloto que pilota. E aí os nossos resultados na vida vai ser de acordo com o que esse piloto acredita. E isso tem tudo a ver com o que eu falo aqui no canal, né? Sobre o eu sou e o que o Neville Goddard ensina. Por exemplo, aquela técnica de ir dormir sentindo ser uma nova pessoa, sentindo ser quem você quer ser, é magnífico, é profundo. Isso é algo físico, é algo científico. Tem pessoas que acham que isso é assim, é misticismo, acham que isso é coisa fantasiosa, de outro mundo. O que no passado era visto como místico, que era visto como coisa de outro mundo, hoje em dia é ciência. E cada vez mais a ciência vai descobrindo coisas que já se sabe há milhares de anos, né? Só que era tido como metafísica, era tido em outras áreas que não eram áreas assim que todo mundo aceitava. Por outro lado, hoje em dia está cada vez mais comum que a ciência vá envolver com a metafísica, envolver com questões que antes eram religiosas. Então, se você vai dormir, por exemplo, já no sentimento de que você é uma pessoa magra, estou falando um exemplo aqui de gordura, né? Um exemplo de corpo físico. Então, se você vai dormir naquele sentimento, já se vendo como uma pessoa magra, a probabilidade é que o seu cérebro ele vai começar a ficar confuso no início, sem ele saber, porque ele sempre falou que ele era gordo, né? A programação sempre achou que ela era gorda. Só que agora está tendo uma nova programação. É o que o Bob Proctor fala de mudança de paradigma, né? Agora começou a ter uma nova programação. Agora você já começa a se sentir, você começa a colocar um programa novo, né? Que agora você é magra, você começa a se visualizar, já se vê, já começa a sentir. Isso talvez não é nos primeiros dias. Talvez não vai acontecer em uma semana, você já começa a sentir assim. Mas com a prática, você já vai começar a sentir. Com o tempo, vai começar a haver uma confusão meio mental, que essa programação não vai saber se realmente você é gorda ou se você é magra. E aí, a partir do momento que começar a persistir, você vai começar de fato a acreditar de forma inconsciente que você é magra. Nesse momento, o seu corpo vai começar a rejeitar alimentos que você comia, que era muito calórico. Você vai começar a praticar uma atividade física, vai começar a gostar disso. Muitos hábitos mudam de forma automática, porque agora vem de dentro, não é você tentando fazer de fora para dentro. Eu mesmo fiz grandes mudanças sobre alimentação na minha vida. Algumas não foram muito fáceis no início, mas aí com a persistência e com a insistência, eu fiz e hoje é totalmente normal. Para mim é normal. Então eu deixei de comer muitas coisas que eu comia no passado e hoje eu como uma alimentação que no passado para mim não tinha valor, né? É um novo programa. E aí quando você tem esse novo programa, é impossível você comer aquilo que você comia antes, entende? Agora seu corpo já não aceita, ele rejeita. Então assim, tudo é uma programação, é tudo uma autoimagem. É a forma como que nós nos vemos. Nós tendemos a acreditar por uma programação clássica, uma programação, vamos dizer, automática do mundo, é que o mundo fora vai mudar, as coisas fora vai mudar, com consequência eu vou mudar a minha personalidade, com consequência eu vou mudar os meus resultados. E não é assim. Lá há milhares de anos já ensinado, Jesus dizia: feliz daqueles que creem sem ver.
Primeiro você acredita, depois você vê os resultados. E não ao contrário. Você vê os resultados, depois você acredita, né? Então, Buda dizia, a realidade só existe onde a mente põe o foco. E o que que significa? Você coloca o foco, a direção para algo, você sente aquilo, você vê aquilo, você visualiza aquilo, você está focado naquilo, você pensa naquilo e aquilo se torna real. Emerge da vacuidade, emerge do vácuo quântico, emerge da mente divina, das infinitas possibilidades, como é ensinado por Joseph Murphy, como já é ensinado por Napoleão Hill, como é ensinado por Wallace de Watts, que emerge da substância. As coisas já estão aí no mundo? Tá aí no mundo. Tem muita coisa, tem gente, tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem tudo. Já tem muita coisa no mundo. Mas na vida particular de cada pessoa só tem aquilo que ela tem dentro. Entende? Só tem aquilo que ela tem dentro. É como se fosse, vamos dizer assim, realmente um imã, né? Que você atrai. Mas a palavra mais bela é cria. De acordo com esse piloto que nós temos dentro, você manobra a sua máquina, manobra o seu corpo em direção àquilo. Matias, isso acontece de uma hora para outra? Pode acontecer de uma hora para outra, pode levar uma semana, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 5 anos, 10 anos, não sei. Depende de cada caso é um caso. Assim como tem pessoas que têm resultados extraordinários em tudo na vida em questão de poucos meses, outros levam anos e outros nunca conseguem porque nunca acreditam. Quer ver como é que funciona um programa de um avião, o piloto automático? O avião ele tem um piloto automático. O piloto, o cara mesmo, o piloto mesmo físico, ele só levanta o avião quando chega a uma certa altura, ele coloca o avião no piloto automático. E aí esse piloto automático é muito interessante. Aí a inteligência, a cibernética entra aqui. Por isso que tem tudo a ver com o assunto da cibernética. O avião vai de uma cidade para outra. Aí ele começa a descer. O piloto automático percebe que ele está caindo, levanta ele de novo para a linha. Aí ele começa a subir. Aí o piloto percebe que ele está subindo demais, o piloto automático traz ele para a linha. O vento joga ele para o outro lado, ele começa a ir para lá, o piloto automático traz ele para a linha. Ele fica assim, ele não vai em uma linha reta, direto. Mas existe um piloto automático que leva ele de uma cidade para outra. E em cada ser humano nesse mundo tem um piloto automático, como eu disse, operando aqui por trás desse corpo. E aí, se aquela programação daquela pessoa é comer, 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 por exemplo, que eu estou falando aqui sobre engordar, ela faz um esforço desgramado em algum momento da vida dela para ela emagrecer. Mas ela não muda a programação. Aí ela vai para academia, aí ela faz caminhadas, aí ela se esforça, fala para todo mundo que ela está fazendo uma dieta, que ela está emagrecendo. Mas ela não muda a programação. Com pouco tempo, ela começa a desanimar daquilo. Ela fala que o resultado é pequeno, e isso, aquele outro, arruma um monte de desculpa, e aí volta de novo para onde ela estava. Começa a comer, 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 engorda mais do que já estava. Tem pessoas, eu conheço pessoas que fazem isso o tempo todo. Porque precisa ter uma programação forte o suficiente, persistente o suficiente para mudar realmente a parte biológica, mudar o programa das células. As células elas precisam serem reprogramadas. E como é que reprograma a célula? Pela questão mental. Né? Eu sou extremamente apaixonado por esse assunto de reprogramação mental, porque tudo que gira em torno da nossa vida, o mundo nós vemos pelo aquilo que nós temos internamente, né? Que nós temos aqui. Eu falo aqui porque é como se estivesse aqui, mas na verdade, já sabe também pela ciência que o cérebro, ele só é uma máquina, ele é algo assim, material, entendeu? Vamos colocar aqui um exemplo do hardware. O hardware de um computador. O hardware é essa parte física que você vê. E o software é o programa, né? Tipo, você pode colocar qualquer programa em seu computador, né? No hardware. Então, o cérebro, ele é uma parte física. Aí a mente está aí, fora de você. Né? E é ela que programa, é ela que controla. Então, se o programa é de uma forma, aquele programa sempre vai dar resultados da forma que ele é para executar. Se você quer mudar a tela do computador, se você quer mudar a forma como o computador interage, com que ele funciona, você tem que mudar o programa. Né? Mudar a autoimagem, que o Dr. Maxwell Maltz fala, mudar a autoimagem, mudar o programa. Então, se você quer mudar a sua vida, muda o seu programa. E como que você faz isso?
Pô, existem várias formas. Por exemplo, uma reprogramação mental, realmente reprogramação mental de auto-hipnose, ou você pode criar a visualização, sentindo a convicção. Eu sou apaixonado pela forma que o Neville Goddard interpretou a Bíblia. Ninguém na história interpretou a Bíblia como Neville Goddard, de uma forma tão prática, tão simples, para o dia a dia, de uma forma, nossa, palpável, física, ciência pura. Todas as pessoas que interpretaram a Bíblia ao longo do século, de uma forma religiosa, de uma forma cheia de ortodoxia, cheia de coisas de outro mundo. O Neville Goddard interpretou a Bíblia de uma forma que qualquer pessoa consegue compreender. Assuma o sentimento de desejo cumprido, como já sendo um fato presente. Ainda não é um fato presente nesse mundo, mas assuma, acredite, é o que Jesus falava. Os nossos 5 sentidos nos enganam. Eu tenho feito uma série de vídeos aqui mostrando com base científica que nós somos enganados pelos 5 sentidos. Nós vemos as coisas e achamos que é aquilo, mas não é aquilo, é uma interpretação. Nós fazemos a interpretação da realidade, do mundo. Se você quer ver os resultados diferentes, mude a interpretação. Todos esses caras aí dessa área, tanto Neville Goddard, como eu falei, Napoleon Hill, Aldous Huxley, Buda, Jesus, Lao Tse, Confúcio, tantos outros aí, Mahatma Gandhi, tantos outros aí fala, o mundo fora é só um reflexo. Mude o seu interior e fora vai mudar. E o Neville Goddard continua dizendo, a consciência é uma, mas se manifesta em infinitas formas. Eu posso me sentir e ser um ladrão, um assassino, um covarde, um medroso, ou eu posso me sentir sendo uma pessoa espiritualizada, uma pessoa justa, honesta, uma pessoa que contribui para a vida dos outros, próspera, saudável, abundante. Eu posso me sentir acovardado, ou eu posso me sentir corajoso. É o que eu quiser sentir, a consciência vai se manifestar. Então pense o que você quer ser. Vocês vão ver eu com 120 anos de cabelo branco, de bengalinha, falando o que você quer ser, né? O que você quer ser. As pessoas primeiro precisam saberem o que elas querem ser. O Bob Proctor fala isso o tempo todo também, inclusive no filme The Secrets, O Segredo. O que você quer? O que você quer? Primeiro saiba o que você quer. Depois que você souber o que você quer, assuma isso como um sentimento de um desejo cumprido. E aí vai se tornar evidência. Mais cedo ou mais tarde, vai se tornar. Acredite. Uma coisa bacana que eu acho também, falando sobre isso, outro dia atrás eu estava assistindo um vídeo do Sei Arata, aí o Sei Arata estava contando que na época que ele era empregado, que ele pegava ônibus para ir para o trabalho, e ele tinha um amigo também que pegava ônibus com ele, e aí esse amigo dele às vezes falava, cara, mas eu sou rico, eu sou rico. É porque no momento eu estou sem dinheiro, eu estou quebrado, mas eu sou rico. E aí o Sei Arata falava, cara, eu também sou rico, mas chega para lá porque esse ônibus está quente pra caramba, eu estou aqui suando, muito suando, muito suando. E aí o Sei Arata encontrou esse cara depois de algum tempo, depois de alguns anos, que eles saíram da empresa e tal, levaram vida diferente, e realmente o cara estava rico. E o Sei Arata também é rico. Então percebe? Primeiro o programa, rodando na cabeça do cara, o cara acreditando, 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 e fazendo, e acreditando, e fazendo, acreditando, e aí está o resultado. E isso, nossa, infinitos casos, muitos casos. Então assim, acredite, pode ser que não seja hoje, não seja amanhã, não seja semana que vem, ou as coisas vão acontecendo pouco a pouco, mas vai acontecer. É como você plantar uma semente e regar, molhar, regar e molhar. Ela vai nascer, a terra é boa, ela vai nascer. Vai levar um tempo para se tornar uma árvore, vai levar um tempo para se tornar uma árvore. Como eu falo, o ser humano ele tem a possibilidade de acelerar o processo. Tem. Mas pode ser que não aconteça de um dia para o outro. E daí? Vai acontecer. É melhor que ficar na vida que nem uma moeba, esperando que as coisas aconteçam. E aí as coisas não acontecem e aí você fica decepcionado. Não. Vai e faça a sua parte. Faça a sua parte que eu te ajudarei.
A existência está aí para dar tudo, tem tudo. Então, vai lá e faça. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do nosso papo, que tenha feito sentido para você, que você veja esse vídeo de novo, compartilhe ele com outras pessoas. Se a pessoa tiver um pouco de mentalidade, ela vai entender sobre o assunto. E aí você está expandindo a consciência dessa pessoa. Dá o seu like. Isso faz com que o YouTube perceba que o vídeo é relevante e aí o YouTube divulga para mais pessoas. Faz com que o vídeo apareça para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Clique na sinetinha para ativar as notificações que você recebe os próximos vídeos em primeira mão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.